Olá, sejam bem-vindos a mais um passo a passo dos kits de cartonagem da Cores. Com esse passo a passo, vocês vão poder fazer essas peças: o porta-níquel pequeno e o porta-níquel grande, a bolsinha infantil, o porta-óculos pequeno e o porta-óculos grande, a K1P e a K1G e a bolsa Lia. Para demonstrar esse passo a passo, nós vamos estar fazendo o porta-óculos. O material necessário é o kit de cartonagem da Cores do porta-óculos. Ele já vem completo com as peças de papelão já cortado no formato, a entretela dupla face para fazer as laterais, o botão ímã para estar fechando o porta-óculos. Nós vamos precisar também de cola branca extra, rolinho, pincel, espátula e o fio de cabelo. Todos os kits de cartonagem da Cores, eles vêm com um carimbo indicando pra gente o que a gente tem que fazer. No caso, a gente tem o tecido 1 e o tecido 2. Sempre o tecido 1 é o que vai por fora, é a parte externa da peça, e o tecido 2, a parte interna. Todas as vezes que vier o carimbo mais virar e colar, nós vamos cortar o tecido com um dedo a mais de todos os lados. No caso dessa peça, tem o mais virar e colar de todos os lados. Então eu cortei o tecido com um dedo a mais de todos os lados. A mesma coisa eu fiz com o tecido 2. Também está carimbado, mais virar e colar todos os lados. Cortei com um dedo a mais de todos os lados. A parte lateral, ela é o tecido 1. Só que o tecido, a gente precisa cortar ele duplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido e vou dobrar. E vou colocar a parte da entretela por cima do tecido. A parte reta, ela vai ficar em cima da dobra. O restante eu vou cortar com um dedo a mais de todos os lados. Só que não se esqueçam, o tecido tem que ser duplo. Então você corta com ele dobrado. O mesmo processo você vai repetir do outro lado. Então nós vamos começar agora a colagem. Sempre nós vamos passar cola onde não tem carimbo. Então o carimbo está aqui atrás, nós vamos passar cola onde não tem carimbo. Todas as vezes que tiver isso aqui, a gente chama de lombada. Nós vamos fazer a colagem por etapa. Então primeiro eu vou passar cola aqui e aqui. A gente cola o tecido. Depois a gente passa cola na outra parte. Aqui nós vamos derramar a cola. Com um rolinho, espalhar. O importante do rolinho aqui é porque além dele espalhar a cola, ele vai tirar o excesso da cola. Então a gente vai evitar de estar manchando o nosso tecido. A lombada eu já tenho que passar com o pincel. Agora eu vou levantar a peça. Sempre tem um paninho em mãos para você poder limpar a mesa dessa colinha que ficou em volta. Só passar o pano é suficiente. E agora eu vou trazer o tecido para cá. Como que a gente vai fazer essa colagem? O avesso do tecido para cima, o papelão com a cola para baixo. Então eu vou posicionar. Aqui tá sobrando de todos os lados, é o correto. Vou só apertar e já vou virar. Porque aqui eu vou primeiro alisar com a mão. Se tiver alguma ruguinha, não tem problema, é só levantar, ó, e vir e arrumar.
Agora a lombada a gente vai achar com a espátula. Achou a primeira lombada, vai vir cá. A próxima a gente vai abaixar com o dedo. Depois vem com a espátula e vinca. Aqui a gente vai passar sempre nessa direção, do meio para as laterais. Agora nós vamos passar a cola na parte que ficou faltando. Mesmo processo. Vou despejar a cola, esticar com o rolinho. Mesmo que tenha muita cola, é só tirar um pouco com o pincel e vir com o rolinho e espalhar essa cola. Agora a gente vai pegar e vai alisando e colocando o tecido no lugar. Feito isso, vamos passar a espátula do meio para as laterais. Agora aqui, nós vamos fazer o acabamento. Aqui sobrou muito tecido, o que eu preciso é de um dedo. Então, depois desse tecido colado, eu vou aparar esse tecido que tá a mais. Então, aqui eu aparei o tecido, deixei com um dedo a mais de todos os lados. Como eu vou ter que virar aqui e virar aqui, vai me sobrar um excesso de tecido aqui. Então, a gente vai usar essa ferramenta que chama fio de cabelo. Nós vamos encaixar aqui e riscar. De cá e de cá. E vamos cortar em cima do risco que a gente fez. Esse tanto de tecido que ficou aqui é suficiente para a gente fazer o canto e ele ficar baixinho e perfeito. Na parte arredondada, nós vamos dar um pique onde começa o arredondado. Então, eu vou vir aqui e vou dar um pique, ó, de cá, e vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Agora, em toda essa parte arredondada, nós vamos dar vários piques. Só que você vai perceber que o pique não encosta no papelão, ele para um pouco antes. Você pode fazer piques com um dedo que é suficiente. Em volta toda dessa parte arredondada. Agora, nós vamos começar a virar esse tecido. Nós vamos pegar com o pincel, vamos passar a cola aqui, no papelão. Cartonagem, a gente sempre trabalha com os lados contrários. Então, eu tô fazendo esse lado, depois eu vou fazer o lado contrário. O cantinho que a gente cortou, o tecido, eu vou sujar ele de cola. E vou fazer esse movimento. Eu vou pôr a espátula lá embaixo e vou virar. Sempre limpando a espátula para não manchar o tecido. O cantinho que eu passei cola, eu vou só apertar. Como tem cola, um tecido vai colar no outro. Esse movimento com a espátula, ele é importante porque ele não deixa dar barriguinhas. Então, sempre que for virar o tecido, sempre faça esse movimento, que é o ideal para evitar aquelas ondinhas, aquelas barriguinhas. Então, como eu disse, a gente fez um lado, eu vou fazer o lado contrário. Mesmo processo. Vou passar cola. No tecido, no cantinho, eu vou sujar de cola e vou lá com a espátula, lá embaixo e vira. Sempre limpando a espátula. O cantinho eu vou apertar. Agora, nós vamos passar cola nessa parte. É importante ter cola, inclusive, em cima desses tecidos que a gente já virou. Mesmo processo. Vou passar cola com o pincel, venho com a espátula, viro, limpo a espátula, viro, limpo a espátula. Aqui você percebe que o canto ficou perfeito e baixinho. Agora nós vamos fazer a parte arredondada.
Nós vamos pegar e vamos passar cola no papelão e no tecido. Vamos sujar o tecido de cola também. E agora a gente vai pegar um por um, ó, e vai arrumando de forma a seguir o desenho da peça. Aqui dentro ele vai ficar um tecidinho em cima do outro. Só que aqui vai ter acabamento, então não tem problema. O importante é a gente seguir o desenho da peça. Então aqui você pode ver que ficou arredondado como a peça, sem biquinho, sem nada. Finalizada a colagem do tecido, nós precisamos agora dar o molde na carteira. Nós precisamos arredondar esse papelão. Como que nós vamos fazer? Com o auxílio da fita crepe, eu vou prender a aba aqui atrás. Então eu ponho uma fita crepe dos dois lados, prendendo essa parte que é a aba do porta-óculos. Aqui eu gosto sempre de usar o próprio tubinho de cola. Ele vai estar aqui no meio da cartonagem só para limitar o tanto que a gente vai fechar, para a gente não fechar demais e correr o risco de quebrar o papelão. Então, com a cola tampada, a gente deixa deitada em cima da cartonagem e vai levantar as paredes, olha. Aqui tem que ser devagar, para a gente não quebrar o papelão. Então a gente vai levantando, levantando. E agora a gente já pode tirar a cola daqui. Ela só tá aqui para limitar o tanto que a gente vai fechar. Então aqui ficou mais ou menos, olha, uns 3 dedos. Eu vou pegar uma fita grande e vou contornar esse porta-óculos, porque daqui a pouco a gente vai mexer nele. Então, para evitar de ficar segurando, a gente põe essa fita assim. Aqui, vocês podem passar a mão e vai perceber que o papelão não quebrou. Então, sempre fazendo desse jeito, não fechando demais e fazendo devagar, o papelão não quebra. Agora nós vamos fazer a parte do forro. Tecido 2. Essa é a parte que vai ficar por dentro da peça, a parte interna. Aqui, a peça ela está vincada, mas não é lombada. Então, a gente pode passar a cola de uma vez. Então, aqui, mesmo processo. Nós vamos despejar a cola, esticar essa cola com um rolinho. Passa bastante o rolinho para evitar de ficar excesso de cola e a gente manchar o tecido. Vou limpar a mesa. Trago o tecido com o avesso para cima e coloco o papelão com a cola para baixo. E vou colar. Aqui tá sobrando de todos os lados, é o que eu preciso. Eu vou virar e eu vou arrumar esse tecido. Esse tecido aqui, ele tá bem amassado, mas vocês vão ver que não precisa nem de passar antes de colar. Com a mão e com a espátula, a gente já alisa ele. Então, passei a mão, não tem nenhuma ruga. Agora eu vou passar a espátula do meio para as laterais. Se caso vocês passarem a espátula e perceber que ainda ficou uma marquinha, é só vir com o ferro na posição algodão e você passa a peça inteira. Isso resolve bem também para quando falta, às vezes tem algum lugar no meio da peça que faltou cola, é só passar o ferro que corrige tudo isso.
fazer a mesma coisa. Tá com muito tecidinho, vou cortar deixando um dedo a mais de todos os lados. Vou fazer o fio de cabelo nos dois cantos. Corto. Vou dar o pique onde começa o arredondado dos dois lados e vários piques na parte arredondada. Sempre lembrando para esses piques não encostar no papelão. Mesmo processo. Vou passar cola, sujo de cola o cantinho que a gente cortou. Viro e viro. E aperto o cantinho. Vou virar a peça e fazer do lado contrário. A mesma coisa. Aperto o cantinho. Aqui também. O mesmo processo. Viro e viro. E agora a parte arredondada do mesmo jeito também. Vou passar cola no papelão e sujar o tecido também com cola. E vou trazendo um por um. O forro tá pronto. Agora nós vamos fazer as laterais. Nós vamos precisar de um ferro. E aqui o tecido, ele tá dobrado pelo avesso. Então eu vou vir e vou passar. A lateral, essa parte da entretela, ela já vem no kit cortado no tamanho certo. Então nós vamos colocar a parte reta em cima da dobra do tecido e o carimbo para cima. E nós vamos passar porque o calor do ferro faz ativar a entretela. Então é importante a gente deixar um pouquinho em cima para colar. Agora, antes de virar, de tirar o adesivo e virar, a gente vai arredondar essa peça, seguindo o desenho da entretela, olha. Então, essa peça, a gente deixando um dedo é suficiente. E aqui, a gente vai dar alguns piques, olha, pique curto também. Só na parte arredondada. Então, quando for cortar, lembra de cortar sempre os dois tecidos. Aqui a gente tá trabalhando com dois tecidos, tá? Ele tá dobrado. Então, a gente corta os dois tecidos. Agora, eu vou tirar o adesivo. Quando eu tiro o adesivo, aqui tem cola. Então, a gente vai passar essa peça pro lado direito. Então, eu vou vir... e vou passar o ferro novamente. Agora eu gosto de passar o ferro dos dois lados, porque se faltou algum lugar para a entretela colar, aí ela acaba de colar. Então esse processo a gente vai repetir do outro lado, mesma coisa. Agora nós vamos montar a lateral. Essas duas fitas que eu coloquei para segurar a aba, a gente já pode tirar. E aqui, eu vou passar cola com o pincel, de dentro para fora.
em toda a extensão da lateral. Agora, eu vou pegar e vou sentir aqui onde tá a entretela. Percebe que aqui tá durinho? É onde ela começa. Então, esse tecido vai entrar, vai ficar aqui em cima do papelão. E para segurar ele no lugar, eu vou colocar uma fita crepe. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Vou colocar assim. Eu não gosto de deixar muito fofo assim, não. Eu gosto de trazer um pouquinho mais para dentro. Porque fica mais fácil da gente ajeitar. Então, também vou colocar uma fita. Agora, eu vou ajeitar todo esse tecido aqui que sobrou. Então, eu vou colocar tudo aqui dentro e venho acertando, olha. Eu arrumo um pouquinho do lado de cá e arrumo um pouquinho do lado de lá. Porque a minha intenção é deixar todas as ruguinhas para dentro. Porque depois vai ter o forro, vai tampar tudo. A lateral, ela é um pouco mais trabalhosa, porque é questão de ajuste. Mas, um pouquinho de paciência. Todas as partes que ficaram ruguinhas, a gente tenta jogar lá para baixo. Olha. Tá pronto. Agora, o ajuste que a gente vai fazer é na fita crepe. Então, eu vou vir, ó, e vou colocando e acabando de ajeitar. Às vezes, como a cola ainda não tá seca, no movimento ela desce um pouquinho. Então, é só a gente vir com a fita, ó, e ir ajeitando. Aqui dentro, ela fica feio mesmo, fica toda enrugada. Mas o forro vai vir e vai ficar por cima disso tudo. O importante é aqui tá sem ruguinha, ajustada. Agora a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Agora nós vamos colocar o botão na parte do forro. Essa regra, ela vale para todos aqueles modelos que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. A gente vai achar o meio da largura, então no caso dessa peça, ele tem 16 e 6. Então a metade, 8 e 3. Eu faço um risco aqui. Então eu achei a metade da largura. Agora, eu vou posicionar a régua onde eu marquei o meio e eu vou da parte de cima para o meio marcar 1,5 centímetro. 1,5. Eu vou fazer uma bolinha. Essa regra, ela vale para todos os outros modelos, com essa parte arredondada que vai um botão só. Vai ter no site disponibilizado os arquivos em PDF contendo essas medidas. Então, se alguém tiver dificuldade, é só ir lá no site e pegar. Nós vamos usar essa pecinha que vem junto com o botão. Então, a bolinha que eu desenhei, eu vou colocar na bolinha desse gabarito, olha. E eu vou riscar aqui e vou riscar aqui. E agora, com essa ferramenta que chama desmancha ponto, nós vamos abrir, fazer um rasgo pequeno
com bastante cuidado para não cortar além do que a gente precisa. E nós vamos colocar esse lado do botão. Então, a gente vira pro direito, passa ele, olha, nesse rasgo que a gente abriu. Então, ele vai ficar com a perninha aqui. O gabarito, você tem a opção de colocar aqui. Eu não coloco, porque o papelão faz a vez do gabarito. Então, eu só venho aqui com o cabo da tesoura e eu viro para fora e viro para fora. Por que que eu viro para fora? Porque eu acho que um pezinho em cima do outro acrescenta muito volume na peça. Então, é uma questão de particularidade. É o que eu sempre acostumei a trabalhar desse jeito. Agora, nós vamos passar cola, por enquanto, do risco para cima, em tudo. Só que antes disso, eu preciso liberar essa aba aqui de fita crepe. Eu preciso tirar essas fitas daqui. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar essa fita maior. Depois eu vou levantar essas fitas aqui da lateral, ó. Levanto, solto a aba e volto a fita. Essa fita ela tem que ficar aqui no mínimo 4 horas, que é o tempo de secagem da cola. Feito isso, eu gosto de colocar uma fita em uma lateral e na outra, porque como a gente vai movimentar bastante, se não tiver colado ainda, não corre o risco da gente perder o ajuste da lateral. Essas duas fitas aqui eu também já posso tirar. E agora eu vou passar cola do risco para cima, tudo aqui. Aqui pode ser com o pincel, não tem problema de ter excesso de cola, porque a gente está passando cola no papelão, não vai acontecer de manchar o tecido. E agora eu vou posicionar essa peça. O forro, ele sempre é um pouco menor que a parte externa, então você tem que centralizar. O mesmo tanto que faltou de um lado, vai faltar do outro. Centralizou, nós vamos vir com a fita crepe. Você vai fazer sempre assim, ó. Põe ela em cima, puxa com força para baixo, para você forçar uma peça contra a outra. Fazendo dessa forma, o acabamento fica bem coladinho, bem baixinho e cola bem uma peça na outra. Então, a parte da aba tá pronta. Agora, eu vou ensinar para vocês uma coisa que é opcional. Vamos supor que você não queira usar isso daqui como porta-óculos. Eu quero usar como uma bolsinha transversal, pôr uma alça, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer? Com uma fita de cetim, isso daqui é legal, porque se você não quiser pôr alça, ele fica bem discreto dentro da carteira, do porta-óculos, não vai nem perceber. Nós vamos marcar do risco 2 centímetros de cá, 2 centímetros de cá. Eu vou passar cola da marcação dos 2 centímetros e vou colocar aqui. Eu gosto de colocar uma fita crepe. Essa fita a gente não vai tirar, porque isso vai fazer fortalecer essa fitinha aqui para segurar o ganchinho da alça, da corrente, do que você quiser colocar. Então, ó, vou repetir o processo. Corto, faço um lacinho, só dobro assim, passo cola aqui.
Coloco aqui. Põe uma fita aqui. Tá certo? Agora, antes da gente colar essa parte aqui, a gente precisa marcar o botão do lado de cá. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar, esse é o jeito que eu faço, que eu acho mais simples. Vou pegar um pouquinho de cola e eu vou pôr aqui na bolinha. Depois, eu vou fechar a carteira. Aqui o importante é a gente regular ela, não deixar ela torta. E aperta aqui, ó. Aí você vai perceber que fez a bolinha. É exatamente aqui que a gente vai colocar o gabarito. Então, a bolinha do gabarito na bolinha da cola. E vou riscar novamente. Risco aqui, risco aqui. Agora eu vou tirar o forro. Com desmancha ponto, eu vou dar vários furos aqui, ó. Em cima daquele risco que a gente fez, dos dois ladinhos. Pra gente ver se deu certo, a ferramenta tem que atravessar. Então, aumenta um pouquinho o furo, mas ela tem que atravessar, senão o botão não vai passar. Então, agora eu coloco os pezinhos no furo que eu fiz, mesmo processo. Eu vou pegar e vou virar para fora e para fora, sempre com auxílio da tesoura. Agora a gente já pode tirar essas duas fitas também. Então eu venho, corto ela aqui, corto ela aqui. Agora é só passar a cola aqui. Mesma forma, despejo a cola. Aqui, como eu disse, a gente pode fazer tranquilamente com o pincel, porque aqui você não precisa preocupar com o excesso de cola. Nós estamos passando cola no papelão, o tecido já está colado, então não vai acontecer de manchar. É importante ter cola em todas as laterais. Levanta, limpa sempre a mesa para evitar de manchar o tecido com a colinha que fica na mesa. E agora, ó, é só guardar. Cuidado com a cola também que tá na mão. Eu gosto de colocar ele na mesma altura. Então ele fica, o forro ele fica na mesma altura da parte externa. E agora é só colocar a fita de dentro para fora, puxando com força, para o acabamento ficar bem coladinho. Essas fitas, todas essas fitas, vocês vão tirar depois de 4 horas, que é o tempo de secagem da cola. O que eu gosto de fazer aqui, antes de fechar? Eu gosto de passar a mão aqui, ó, principalmente aqui, ó. Porque às vezes a gente vai fechar e acontece desse forro nessa parte levantar. Então eu faço, aperto bastante, passo bastante a mão e deixo uns 5 minutos antes de fechar. Aqui também eu gosto de pegar a parte mais grossa da espátula e apertar essa lombada aqui. Então a gente deixa aqui uns 5 minutinhos e depois é só fechar. Então, passados uns 5 minutinhos, a gente já pode fechar. Só encaixar o botão.
que provavelmente o botão não vai segurar, porque o papelão ele ainda não se conformou nesse formato. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar outra fita aqui, uma aqui e outra aqui. Depois de 4 horas vocês podem tirar a fita, o botão vai segurar ela fechada, não vai ter problema. Agora ela pronta, sem as fitas por dentro. Então essa daqui é o porta-hora.